A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, estudantes da Escola Bíblica Dominical. Que bênção! Lição de número 8, sendo verdadeiros. Sabe o que eu lembrei agora com o título dessa lição? O salmista que diz: Ó Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Olha que coisa linda, né? 22 de maio, texto áureo, Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. E a nossa verdade prática? Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter a glória diante dos homens. Então faz uma coisa só para que todo mundo elogia. Olha que bênção, né? Olha que pessoa boa. Mas ele tem uma segunda intenção, né? Triste isso, né? Mas Deus conhece os corações. O lindo é quando você faz as coisas altruisticamente, né? Isso que Deus quer de nós. Que venhamos fazer as coisas com o coração íntegro. Graças a Deus. Leitura bíblica de classe. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Vamos pensar um pouquinho sobre o Salmo de número 32, versículo 2. Macários, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. É abençoado. É isso que ele está dizendo. É abençoado o homem que o Senhor não imputa maldade. Olha que coisa linda. Eu creio que você é abençoado, porque o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Graças a Deus que nós somos abençoados. Oh, glória, que bênção, né, irmãos? Pois é isso mesmo que o texto diz. O Salmo de número 32, ele é um salmo que fala sobre a felicidade do homem perdoado por Deus. É abençoado, irmão. É feliz o homem que recebe o perdão do Senhor. E há uma exortação ao arrependimento, que muita gente não está feliz, não está, porque por causa de pecado, irmão. A pessoa vive a vida atrapalhada, infidelidade, desonestidade, mentira, é a tragédia na certa. O salmista fala que no Salmo 51, que enquanto ele não confessou seus pecados, aquela culpabilidade, irmão, trouxe doença para o corpo dele, os seus ossos ficaram enfermos. É uma tragédia, irmão. A gente precisa confessar ao Senhor Jesus. Entra no seu quarto, rasga o teu coração, pede para Deus te sondar, lavar a sua alma. Invoque mais o sangue de Jesus, meu irmão. Viu? Tenha comunhão com o teu Salvador. Jesus está vivo. Ele te ama, ele te perdoa. E você vai ser abençoado. Você vai ser bem-aventurado. O que seria imputação de pecado? Imputação de pecado ao pecador é vê-lo, nomeá-lo, chamá-lo de culpado e irresponsável. É levá-lo a sofrer todas as consequências do seu ato de pecado. Crueldade, né? Mas essa é a condição e situação daquele que não quer olhar para o alvo que é Cristo. Deus convoca indivíduos para prestar contas, irmãos, de tudo. Só que Deus, quando Ele perdoa, quando você confessa e deixa, quando Deus te perdoa, acabou. Deus não lembra mais disso. Ele olha para você através do Filho do Senhor Jesus. Que coisa mais linda, irmão. O que seria de mim e de você se não fosse o sacrifício substitutivo de Jesus? Se não fosse o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, nossa Páscoa? O que seria de nós, irmão?
Mas graças a Deus que o Pai olha para mim, o Pai olha para você com um olhar de amor, porque Ele vê Jesus, aleluia. Ele olha para você, Ele vê o Filho dele amado, Jesus. Graças a Deus. Por isso que eu sou abençoado, por isso eu sou bem-aventurado. Então Deus convoca o indivíduo a prestar contas, mas quando Deus perdoa, esquece o incidente todo. O uso que Paulo fez do texto sobre imputação de pecados, naturalmente aborda o quê? O sacrifício de Cristo na cruz e a administração da graça divina. Então, irmãos, além da imputação da justiça ao homem perdoado, isso, pois, ilustra a doutrina da justificação pela fé. Então, Paulo não aceitava que a administração da lei pudesse trazer benefícios espirituais, mas somente mostrava quão grande era a necessidade humana de um tipo diferente de sistema. Mas o poeta sacro não antecipou esse sistema diferente e melhor. Para ele, a obediência à lei continha todas as respostas. Por isso que ele fala aqui no Salmo: bem-aventurado o homem ao que o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Mas, na verdade, a plenitude dessa palavra se encontra quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Claro que quando o salmista escreveu isso, ele não tinha isso em mente, né? Ele só está falando que é abençoado o homem que teme a Deus, que tem comunhão com o Senhor, que anda com Deus, que vive uma vida de retidão. Agora nós somos abençoados nesse momento de graça, porque ao olhar para o Calvário, o perdão de Deus flui no meu coração e eu sou muito bem-aventurado. Eu e você, nós somos então abençoados. Glória a Deus! Que maravilha por tão grande salvação. Introdução. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejam os seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino. Essa é a ideia. Uma consequência de quem vive esses valores é o quê? Viver em comunhão com o Senhor Jesus, para ser aprovado diante de Deus. Não ser aplaudido por homens. Eu acho lindo aquele hino que fala que no Santo dos Santos a fumaça me encobre, né? E ele fala que ele não quer ser reconhecido pelos homens. Não importa, o reconhecimento humano é efêmero, passageiro. O importante é o que você está fazendo altruisticamente diante de Deus. Por isso que ele fala, eu não quero ser reconhecido pelos homens, né? Aliás, quem não vive nessa perspectiva é uma pessoa abençoada, porque quem vive só atrás de aprovação humana é uma tragédia a vida dessa pessoa. Coitada. Dá até dó. Fica aí com a luta de querer ser aceito, de ser... uma pessoa que sofre muito, né? Não, irmão, tem filho assim, que vive em função de ser aprovado pelo pai. Vive uma vida de miserabilidade, porque precisa da aprovação do pai. Então, irmão, pensa em ser aprovado por Deus, não pelos homens. Ser aprovado diante de Deus. Graças a Deus. Então, nessa lição, nós veremos que Deus condena a hipocrisia terminantemente. O que é a hipocrisia? Aqueles que praticam boas ações, não por compaixão ou por bons motivos, mas só para ser aprovado pelos homens. Olha, que bênção, irmão. Olha, tá que nem aquele fariseu orando, né? Ele, que bênção. Eu sou dizimista fiel. Glória a Deus. Eu não sou como esse aí, não. Olha, irmão, olha que fraqueza, meu Deus do céu. O coitado publicano ali pedindo, Deus, tenha misericórdia de mim. E o fariseu orando, eu não sou que nem ele, não. Graças a Deus, eu sim. Jesus observou, falou, então, quem queria ser justificado? O que já se sentia justificado, ou o coitado publicano que pedia misericórdia para Deus? Então nós temos que fazer as coisas não para ser vista pelos homens.
mas sim para ser visto diante de Deus. Engraçado que existe um provérbio desde a antiguidade, isso até no Império Romano, hein? Que se dizia que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Era uma percepção política, né? Ela, além de ser honesta, ela tinha que parecer honesta, né? A ideia do parecer é um problema. Por quê? Porque parecer ser é possível você desempenhar esse teatro. Só que diante de Deus, Deus sabe, né? Deus conhece as razões, as intenções do coração humano. Então, o primeiro ponto aqui, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Então, o que seria a definição grega da palavra hipócrita? O que seria? Alguém que interpreta um papel. Aí vem de novo o personagem teatral. É um teatro, né? O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, para todo mundo, olha aí, né? Cujo foco está na aparência, nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Que coisa, hein? Que coisa. Então a pessoa está falando aquela linguagem, mas há um interesse lá. Irmãos, eu tenho pedido muita misericórdia para Deus. Sabe por quê? Porque pela misericórdia de Deus, a gente tem um ministério, né? Jesus deu para nós o ministério pastoral. Pela misericórdia de Deus, a gente é o diretor de uma escola teológica importante, de uma cidade importante. Pela misericórdia de Deus, eu sou vereador, teve o cargo eletivo, né? São coisas importantes. Mas é por isso mesmo que eu peço para Jesus para nunca deixar essas coisas subir no meu coração ao ponto da gente manipular as pessoas. Que Deus nos livre, irmão. Que Deus nos livre, irmão. Porque isso é uma tendência. As pessoas começam a ter poder, elas perdem a humildade. Aliás, isso é a colocação que muito se faz, né? Quer saber quem és? Dê poder a ele. Olha, irmão, que coisa. A pessoa não sabe lidar bem com essas coisas. Eu aprendi o que está escrito na Bíblia. Quando João Batista viu o Messias, ele falou, convém que ele cresça, que eu diminua. Olha que coisa linda, irmão. Quer dizer, ele olha e entende que ele é apenas um servo. Então, irmão, pessoal, o irmão, que bem, o seu irmão fez isso, fez isso. Não, irmão, eu fiz pela misericórdia de Deus. Foi Deus que me deu graça, não que eu seja capaz disso. É a misericórdia de Deus. Ah, irmão, e tem gente que já pensa, ó irmão, que grandão. Tadinho, né? É o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, né? Pensa que é rica. Eu tenho ouro, tem. É miserável, pobre. Porque Deus conhece a intencionalidade dos corações. A gente precisa tomar muito cuidado, irmão. Agora preste atenção numa coisa importante. Os fariseus, quando eles iam dar esmola, até tocava a banda, irmão. Olha que fraqueza dessa turma. Tocava lá para ele entregar a esmola, só para mostrar que olha que homem piedoso, olha, ele está dando esmola para todo mundo. Então tocava a buzina. Só, irmão, que aqui está falando, quando deres esmola, não é para fazer isso. Quando você for dar esmola, o que sua mão direita faz, a esquerda não vê. O que a sua esquerda faz, a direita, mas é quando é esmola, né, irmão? Agora, irmão, tem gente que mistura tudo, irmão. Todo dia eu vi um crente, coitado, só porque na igreja dele não tem oferta, então ele veio com essa história, na nossa igreja não. A nossa igreja, o que a mão direita faz, a esquerda não. Sim, irmão, mas acontece que é quando eles esmola. Você dá esmola para Deus? Ou que simplicidade é essa? O texto fala quando deres esmola, irmão. Não está falando quando deres oferta. Então uma coisa não tem nada a ver com outra, irmão. Sabe, coitado, né? Pessoa que mistura tudo, irmão. Aí quer defender um ponto de vista
e vai pensando um versículo para defender. Precisa tomar cuidado, irmão. Não pode fazer isso, não. Não pode ser manipulação. A pessoa pega lá um versículo só porque ele acha que aquilo lá defende o ponto de vista dele e fica falando. Ele engana. Tem gente que... Comigo não funcionou, né, coitado? Ele vem falar, você vê na nossa igreja, fica lá o irmão na porta, a gente chega, o que a mão direita faz, a gente põe o dinheiro dentro do bolso da pessoa, nem passa. Eu olhei bem para ele e falei, mas vocês estão dando esmola para Deus? Eu falei, como assim, irmão? Eu falei, como assim? Ele está falando quando eles esmola. O que a sua mão direita faz, a esquerda não vê. Não é quando é oferta para Deus. Então, irmão, é gente que não lê a Bíblia, não estuda a palavra. É uma tribulação, irmão, interpreta tudo errado. Então, aqui, está falando o ato de dar esmola e a hipocrisia, ele está apontando para uma atitude hipócrita de pessoas que, só para dizer que era uma pessoa bondosa, piedosa, temente a Deus, então ele avisava a turma lá para tocar o chifre do carneiro, porque ele ia entregar o shofar, né? Porque ele ia entregar a esmola. Olha que homem santo, isso foi hipócrita, porque Jesus conhece o coração. Então, fazia boas obras, mas a intenção dele era outra, era ser louvado pelos homens. Gostava de ouvir, você é um santo homem de Deus, você é um homem piedoso. Ele gostava de ouvir isso, né, irmão? Então, o grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Então, Jesus falou que por fora é uma coisa mais linda, nossa, é aquela fineza, mas por dentro, sepulcros caiados. Olha que coisa triste. Então, o cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter o seu coração preenchido com o amor de Jesus, porque ele vai fazer para Jesus. Irmão, quando você faz as coisas para Jesus, não tem isso, irmão. Só você vê às vezes, irmão, que simplicidade, irmão. Você me tratou mal, então também não vou fazer mais assim. Mas então você não estava fazendo para Jesus coisa nenhuma, você estava fazendo para os homens te louvarem. É óbvio, mano. Não, também não quero mais saber disso, agora não vou mais, também não vou ser mais diácono da igreja. Também não vou ser mais diácono. Mas então você estava fazendo para os homens te louvar? Você não estava fazendo para Deus? Irmão, onde será? Que coisa errada, o pastor está usando dízimo. Sim, então você não estava dando dízimo para Deus? Então você estava dando para ser empregado, não sei onde você quer que seja empregado? Irmão, precisa saber o que você quer na vida, querido. Qual é a sua linha? Exatamente onde você quer chegar? Porque se você tem o coração cheio de amor, você vai fazer as coisas com prazer, altruisticamente. É isso que vale diante de Deus. Se você tiver uma segunda intenção, é o problema aqui da nossa lição. Essa lição vai falar sobre o quê? Qual é a base dessa lição? Sendo verdadeiros. Aonde você quer chegar? Eu lembrei aqui de uma história, irmão. O irmão foi pedir perdão. Aí no sítio, né? Aí o pastor falou, irmão, vamos ouvir o irmão aqui que ele tem um problema. Aí ele vai pedir perdão para a igreja. Aí foi lá o caboclo, né? Irmão do sítio. Irmãos, eu quero pedir perdão porque eu cometi uma fraquezinha. Mas, nossa, irmão, cometi uma fraquezinha. Irmão, na verdade eu peguei uma corda, peguei uma coisa que não era minha, né? Bom, mas então o irmão roubou uma corda? Irmão, eu roubei a corda. Bom, irmão, então vamos, que coisa, irmão, acho que vamos perdoar ele, né, irmão? Coitado, roubou uma corda. Os irmãos, perdoa, tá perdoado em nome de Jesus. Aí ele ficou lá na frente, não saía. O pastor falou, irmão, tem mais algum problema? Irmão, tem sim mais um probleminha. Qual é, irmão? Ele tinha um cavalo na ponta da corda. Então ele roubou o cavalo, meu Deus do céu, não era corda. Sabe, tem gente assim, irmão. Sabe, meu Deus do céu, não é verdadeiro. Sabe, conta só a ponta do iceberg. Meu Deus do céu, o problema dele é que ele tinha roubado um cavalo, irmão. E ele veio com essa história da corda, pedir perdão para ele porque eu roubei uma corda. Mas acontece que na ponta da corda tinha um cavalo, né? Então tem gente assim, irmão. Só Deus tem misericórdia. A pessoa tem essa fraquezinha, né? E a Bíblia nos convida a sermos sinceros. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente agir de outra. Não, ele não vai fazer isso, né? 1.2. A justiça pessoal.
por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferente dos fariseus. Jesus falou, se a justiça de vocês não exceder. Só que também não era difícil, irmão, porque aquela turma era tudo hipócrita, né? Então, quando Jesus falou, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, por quê? Porque os fariseus faziam o que faziam só para ser louvado pelos homens, mas na verdade não faziam nada. Essa hora que teve todo mundo ali, ele fazia a média dele. Então, sua justiça tem que exceder a deles. Mas não é difícil. Por que não é difícil? Porque primeiro eles eram tudo hipócritas, e segundo, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus para fazer de você uma bênção. Então foi nesse particular que Jesus disse, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás no céu. Mateus 6:1. Claro, irmão, a pessoa, em vez de fazer porque deve fazer, com alegria, como se fosse para o Senhor, não quer fazer para os outros ficar sabendo. Que aqui fica falando toda hora o nome dele, agradecendo ele toda hora. Mas isso aí não é uma coisa que glorifica a Deus. Então, os discípulos de Cristo, que vivem seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Eu já vi muita gente, irmão, a cooperarem anonimamente, não falam nada, com aquela simplicidade. Eu soube de um caso de uma irmã, uma jovem senhora, que no momento que eu estava mais enfermo no hospital, ela fez um voto para Deus de dar um recurso para a obra missionária. E quando eu fiquei bom e ela viu eu dando testemunho, ela deu oferta de amor para a obra missionária. Olha que coisa linda. Ninguém ficou sabendo, mas Deus sabe. Eu fiquei sabendo também porque o agente missionário me contou. Mas senão nem isso eu nem saberia. Olha que coisa mais linda, né? Quer dizer, são atos de amor que a pessoa faz com Deus. Não precisa os outros ficar sabendo. Então tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração. Já pensou, irmão? A pessoa está orando só para os outros ver que ele ora. Olha que fraqueza, né? Fazer jejum, né? Os fariseus ficavam lá desfigurados, quase desmaiando, só para dizer que estava em jejum. E na hora da oferta também, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós. 1.3. As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a verdadeira religião tem como marco o serviço ao próximo, visitar os órfãos e as viúvas e livrar-se da corrupção do mundo. Isso é culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar oferta, oração e consagração, jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não podia ser deturpado. Então, se você está fazendo para Deus, é para Deus. Tá? Os fariseus e os escribas tinham criado uma situação reprovável. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, que tem a ver com oferta, nosso espírito de oração e nosso corpo, o jejum, e são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos, práticas que glorificam a Deus. Quando? Quando praticados com sinceridade e verdade. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular ao dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Então, irmão, Deus conhece a intenção do nosso coração. Por isso as pessoas são fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Nos dízimos, nas ofertas, Deus abençoa poderosamente. Supra as necessidades, cuida da pessoa, da vitória, da prosperidade física e mental, porque a verdadeira prosperidade é a salvação.
Você ser salvo, essa é a verdadeira prosperidade. Uma pessoa próspera é uma pessoa salva. Glória a Deus, que vive o Evangelho. Essa é uma pessoa próspera, é de Deus essa pessoa. E as outras coisas, irmão, materiais, vão também ser abençoadas. Mas tem que saber, tem que ter esse discernimento. Faça as coisas para a glória de Deus. Se você começar a pensar assim, você vai ver quanta coisa você vai ser liberto, irmão. Se as pessoas conhecerem o seu trabalho, que benção. Se não reconhecer, o importante é Deus reconhecer. Ô, irmão, você vê, eu entreguei folheto o dia inteiro, ninguém falou nada. E daí, irmão? Mas Deus sabe. Ou você fez para alguém falar, ou você fez para glorificar a Deus. Porque você tem a alegria do Espírito Santo. Nossa, irmão, vim aqui, limpei a igreja, deixei tudo em ordem, ninguém falou nada. Sim, mas você falou, mas você fez para quem? Para glorificar a Deus ou para receber elogio humano? Então depende, irmão, qual é a sua ótica, né? A síntese, ou a sinopse do tópico 1 é: os atos de ofertar, de jejuar, de orar, tem na prática a descrição e a boa recomendação do Senhor Jesus. 2. Auxiliando o próximo sem alarde. 2.1. Qual a motivação do seu coração? Então a gente precisa sempre saber, irmão. A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos está presente na lei de Deus, como também os ensinos de Jesus falam sobre isso. O verbo hebraico para generosidade é gamai, significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir de maneira generosa. Na perspectiva teológica, a generosidade expressa a gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade, mas com motivos errados. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Então o crente deve buscar ser sincero em todos os aspectos da sua vida, seja na contribuição, seja na ajuda. Olha que interessante, recentemente teve uma campanha muito bonita que o departamento de missão da nossa igreja propôs, que foi ajudarmos na compra do terreno para a construção da nossa igreja em Maipú, na Argentina. E quando chegou essas notícias, eu reuni alguns irmãos e falei para os irmãos, irmãos queridos, o nosso departamento de missão está lançando um desafio de contribuição para nós comprarmos o terreno lá em Maipú. Todos os irmãos generosamente pegaram aqueles envelopinhos e foram para os seus lares. E eu fiquei pensando comigo, que coisa mais linda esses irmãos aqui da nossa congregação. Porque a nossa congregação nem ela tem terreno, mas o altruísmo gerou o quê? Vou ajudar o próximo. Se fosse uma outra visão, uma visão equivocada, o que esses irmãos iam fazer? Não vou pegar isso aqui, nós nem tem terreno, vou comprar o terreno dos outros. É uma questão de visão espiritual. Quem tem visão do reino, irmão, coopera com as coisas de Deus. Não, por que tem que ser eu? Por que tem que ser o meu terreno, o meu país, ou a minha cidade? Não, irmão. Nós vamos ajudar, nós vamos semear, nós vamos lançar o pão sobre as águas. Sabe o que aconteceu? Pensa numa igreja abençoada. Igreja abençoada. Porque tem visão de reino, irmão. Ao invés de ficar olhando para o seu próprio umbigo, você olha além. A obra é de Deus. Toda alma é preciosa. Eu não tenho que pensar apenas no meu problema, no meu conforto, na minha situação, mas um pensamento mais horizontal, mais largo, reino de Deus. Então tenha uma visão espiritual das coisas, principalmente quando são campanhas em favor da expansão do reino de Deus, principalmente quando se trata de missões, porque missões está no coração de Deus. Então tenha uma visão espiritual, contribua com generosidade na obra missionária, semeie nas missões, é como Deus vai abençoar ricamente sua vida. 2.2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo?
Bom, os discípulos de Cristo não buscavam então promover a si próprio, porque a Bíblia diz que a verdadeira religião, aqui em Tiago 1,27, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo está produzindo em nós efeitos gloriosos. Jesus adverte a respeito de qualquer um que age em busca de receber louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Então, quem age dessa maneira, irmão, vai cair naquilo que Jesus falou, é hipócrita. Então, nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal. Você vê que os crentes de Coríntios, no capítulo 11, tinha irmão lá já achando superior a Israel. Olha, nós sim, nós somos o verdadeiro Israel de Deus e tanta coisa. Paulo falou, cuidado, irmãozinho, cuidado, porque Deus enxertou vocês na oliveira. Mas o mesmo Deus que cortou os galhos naturais e colocou jambuzeiro, ou seja, aqueles que não eram naturais, e enxertou, se ele quebrou os galhos naturais, ele pode quebrar então os que não são naturais, muito mais. Então que ninguém se orgulhe, porque a soberba é terrível, irmão. A pessoa achar superior aos outros é uma coisa muito feia. É muito feio isso, irmão. É abominável a pessoa olhar por cima, olhar o outro por cima, achar que, às vezes porque foi privilegiado, às vezes porque tem recursos econômicos, às vezes porque tem uma cultura privilegiada, a pessoa pensa que é agora. Não, irmão. A lógica de Deus é diferente. Quanto mais culto, mais abençoado você é, mais humilde você deve ser. Mais humilde. Viu? Tem gente, irmão, que entra numa igreja simples, mas só que ele aceita Jesus lá, Jesus liberta ele de tudo. Aí vai passando o tempo, Deus abençoa, ele vai sendo próspero, aí aquela igreja não serve mais para ele. Não, agora meu negócio é uma outra. Que coisa, né, irmão? Quer dizer, ao invés da pessoa ser mais humilde, ele está tornando soberbo. Que Deus tenha misericórdia. 2.3. A maneira de ofertar segundo Jesus. Então, no ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos, né? Embora aqui, no ensinamento do Senhor Jesus, ele fala aqui, claramente, quando deres esmola. Então, eu não sei se ele está se referindo a esmola ou oferta, né, irmão? Porque aqui não fala de oferta, aqui fala de esmola, né? Claramente aqui está dizendo, o texto está apontando para questões de esmola, né? Então aqui o texto diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Então eu não entendi direito por que ele está insistindo na questão da oferta. Embora, claro, na oferta também você não pode fazer para os outros verem. Mas o assunto aqui é esmola. Guardai-vos e fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai que vem em secreto te recompensa. Então eu realmente não entendi direito porque ele está falando de oferta, se o assunto é esmola. A não ser se ele entendeu que aqui esmola é sinônimo de oferta. Eu não acredito que seja, porque esmola é uma coisa, e a gente não dá esmola para Deus, a gente dá oferta de gratidão. Então realmente não sei se ele confundiu a palavra oferta com esmola. Muito bem, tópico 2 então,
o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. E o item 3, Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê, tudo Deus conhece, irmão. Não tem jeito de a gente achar que vai fazer média. O atributo de Deus é a onisciência. Então Deus vê tudo, porque Ele é onisciente. Para Deus não há surpresas. Deus nunca vai ser pego de surpresa, isso não existe. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos um Deus limitado, que não tem as coisas sob o controle. O que nos dá segurança é justamente o fato de Deus ter tudo sob o controle, porque Ele é onisciente. E o nosso Deus é o Deus que recompensa, é um Deus de amor. Ele contempla e especialmente o bem que praticamos. Ele estimula isso. O escritor na carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e o trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que impeliu tal ação, pois veem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. É o nosso caso, irmão, a gente só vê o exterior, mas Deus conhece a intencionalidade do coração. Portanto, é sempre bom fazer o bem, irmão? Lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, resuminho do tópico 3. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar sempre retidão e honestidade. Por meio do Senhor Jesus, nós ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, que sejamos verdadeiros, que não manipulemos ninguém, que não sejamos hipócritas, mas que sejamos honestos, que a nossa justiça ultrapasse, seja maior do que os escribas e fariseus, em todos os aspectos, sem jamais ir atrás da recompensa mundana, do lucro imediato, como propõe o capitalismo, Então, que nós tenhamos uma visão espiritual da vontade de Deus em nossas vidas, em tudo que nós fizermos, tudo que a gente tenha essa consciência, eu estou fazendo para o Senhor, eu estou fazendo para a glória do Pai, eu estou fazendo para Deus. Amém? Que você tenha uma aula abençoada. Você pode acessar o meu site, é www.professoralberto.com.br. Você pode baixar a lição, tem no Word e tem também em PowerPoint, em slides. Você pode adaptar para você dar uma aula, mostrando figuras, mostrando as palavras. E uma vez mais eu quero te convidar para você fazer uma viagem abençoada com o meu grupo. É o grupo do Professor Alberto, grupo 6º. E nós estaremos visitando a Terra Santa em novembro de 2023, se Deus nos permitir. $3.390, 9 dias na Terra Santa com muita qualidade. Eu sou muito cuidadoso com os hotéis, com o transporte, muito cuidadoso. Tem até viagem mais barata, mas coloca você em qualquer hotel lá, joga você em qualquer situação e comigo não é assim. Graças a Deus que a gente preza pela qualidade. Todas as pessoas que viajaram comigo, todos elogiam a qualidade, porque a gente preza pela qualidade. Então, se você quiser fazer parte do nosso 6º grupo, entre em contato com os telefones aí da Renova Turismo e liga lá, liga rápido, dizendo que você quer fazer parte do grupo com o Professor Alberto. Nossa viagem é em novembro de 2023, então você tem bastante tempo para pagar. Então, se você tem condições, se você tem recursos financeiros, invista em você. Vamos fazer um curso teológico de imersão na Terra Santa, na terra do Senhor Jesus, aonde o Verbo se fez carne. E você que quer estudar teologia, você precisa entrar em contato com a nossa STADEC. A STADEC é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Pensa numa escola abençoada, com professores abençoados. Nós temos vários cursos livres e você pode estudar.
Então, entre em contato, aí estão os telefones da Esteadec e vem estudar a palavra de Deus conosco. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.